Você já parou para pensar em que nível de amor você vive hoje? Será que o amor que você professa é profundo, ou ainda habitado por expectativas, conveniências, até mesmo ego? Alberto Almeida vai nos guiar por esse caminho. Dos primeiros esboços do amor humano até o ápice do amor que transcende limitações, o ágape. Neste vídeo, você verá que não há derrota no amor imaturo. Há convite para crescer, transformar, evoluir. Mas para isso é necessário coragem para olhar para dentro, para onde amar ainda é somente sexo, onde ama-se para receber. Prepare-se para receber uma mensagem que desafia não só o que você é hoje, mas o que você pode vir a ser no amor. Fique até o fim, porque o ápice dessa reflexão pode plantar uma semente de virada em seu coração. Procurei-te desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas esperanças em vãos movimentos para te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e caí vencido. Defrontei-me um dia com duas estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós três, o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda a musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonias. É a fala incomparável, poética de Rabindranath Tagore, na psicografia de Divaldo Franco, que nos enseja experimentar o caminho do peregrino na busca do divino e que estabelece o seu encontro quando encontra o outro encontrando a si mesmo. Essa tríade indissociável através da qual nós somos chamados nesse congresso a fazer uma imersão. Naturalmente que buscando as fontes originárias do conhecimento de alta qualificação que nos enseja ao Espiritismo replicar na posição de cristianismo redivivo. Foi, portanto, no momento poético e nostálgico que Jesus, à beira do lago de Genezaré, depois de uma noite infrutífera em que os peixes escasseavam nas mãos dos pescadores, seus discípulos, e sob a sua ordem, para que num dado momento pudesse lançar a rede para um lado do barco, ao que os discípulos, içando a rede, deram-se conta de que ela estava abarrotada de peixes. Mas o espanto foi maior em função da voz que lhe ordenara aquela movimentação nova. Era a voz do meigo mestre, que havia partido na cruz e que agora ressoava de forma inconfundível da margem para o meio do lago, ensejando que os discípulos fizessem uma movimentação diferente e alcançassem o objetivo que não tinha sido logrado até então naquela noite. Seguindo-se, lá estavam eles à beira da praia, quando, em gravetos improvisados, na manifestação do cuidado em relação à alimentação do corpo e da alma, quando se improvisava o peixe para servir de alimento e a fala
a fala como palavra viva que deveria alcançar a alma, e ali entretecidos em torno do Mestre, emurchecendo a saudade que a nostalgia evocara, num silêncio que se fez natural, o Mestre propôs uma fala, perturbando de uma certa forma aquela calmaria que se estabelecia naquele momento. Simão Pedro, tu me amas? Era uma indagação que poderia até não fazer sentido, porque ele abandonara as suas redes e os seus caminhos para seguir o Mestre ao longo daqueles 3 anos. Sim, Mestre, tu sabes que te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Faz-se uma breve pausa. Quando Simão Pedro começa a se indagar pelo quê daquela pergunta estabelecida naquele momento, Jesus volta à carga e propõe uma nova questão que se identificava com a primeira. Simão, amas-me? Simão, de súbito, em face da pergunta que tinha equivalente conteúdo, disse-lhe: sim, mestre, tu sabes que te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Faz-se uma nova pausa. Simão, sem poder entender por que Jesus fizera uma segunda pergunta de igual conteúdo, fica meditativo. Relembra Cafarnaum, que ele abandonara para segui-lo, os momentos peculiares em que ele esteve ao lado do Mestre, quando no corpo, e quando ele está engolfado nessas reflexões, nova pergunta é desfechada, trazendo a mesma natureza indagatória. Simão, filho de Jonas, amas-me? Ao que Pedro, agora dominado por uma emoção em função da questão ter sido repetida, diz: sim, mestre. Tu que sabes tudo, tu que conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E a garganta oblitera-se e a emoção lhe toma e ele não consegue ir adiante. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Quando eras mais jovens, tu ias para onde tu querias. Quando o tempo se escoar, outras mãos se darão às tuas, fazia menção a Paulo, e te cingirás, e serás conduzido por caminhos outros que não ousas imaginar. O silêncio naturalmente pousara naquele grupo. E até hoje, indaga-se pelo quê daquelas 3 questões de idêntica natureza. Por que Jesus fizera 3 perguntas ao mesmo discípulo, trazendo o mesmo conteúdo de análise, indagatório? Por que Jesus repetira algo que deveria ser tão óbvio? Talvez para aguçar na mente do discípulo a necessidade da sua fidelidade a ele. Não fazia muito tempo que ele havia negado 3 vezes. Antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes, quando o discípulo protestava a fidelidade ao Mestre. Talvez essas 3 perguntas quisessem fazer um contraponto a fim de que Simão Pedro pudesse ajuizar da qualidade da sua fidelidade, em razão do muito que deveria ainda caminhar dentro do cristianismo. Muitas indagações se fazem nesse sentido. Nós gostaríamos de levantar hoje, no entanto, uma análise para mostrar o sentido existencial do amor. As 3 perguntas, talvez, pudessem ser imaginadas do ponto de vista simbólico, como possibilidades de podermos nos encontrar e avaliar o quanto nós somos capazes de poder lidar com a nossa fidelidade a Jesus. E o quanto o amor jaz em nossa alma, cumprindo o seu propósito existencial.
A primeira indagação, quiçá, nos remeta a uma dimensão do amor que pode ser traduzida na manifestação do ego quando ele está empobrecido, acanhado, cuja manifestação, usando-me das expressões gregas, traria o naipe, o matiz, porneia. O amor porneia é o amor captativo, é o amor faminto, é o amor da criança, que vê-se no centro das ocorrências, que analisa o mundo a partir de si, centrado em si e reduzido a si. O amor, na sua manifestação existencial, quando ele ainda está muito imaturo, ele traz essa característica porneia. O amor infantilizado ou infantil, verde, que precisa ser alimentado, que precisa da seiva como o fruto posto na árvore, para poder ganhar substância, porque é insuficiente. O amor porneia é esse amor que caracteriza essa primeira faixa consciencial evolutiva do espírito que viaja no seu sentido profundo da sua perfeição, no movimento de perfectibilidade para alcançar a sua plenitude. Esse amor é um amor, portanto, que se configura num estágio bem primitivo e que bem pode se configurar como a primavera, esse jeito florido que chama a atenção, mas que na manifestação da consciência caracteriza a pessoa que só tem olhos para si. Como se diz coloquialmente, ela só olha para o seu umbigo. O amor captativo é o amor que não entrevê ninguém. É como o da criança no útero, ou de uma criança que se prospecta para fora, ela apenas vê-se a si mesma. O espírito que está nessa faixa de evolução, ele se coloca no mundo, portanto, manifestando-se egoicamente e egoisticamente. Se representa a faixa evolutiva dele, está tudo bem, ele está apenas em trânsito no processo da evolução. Todavia, se ele é já chamado a fazer outras movimentações, esse amor porneia, esse amor captativo, esse amor limitado começa a gerar uma fricção, problema, sofrimento, desconforto, porque ele precisa galgar uma nova possibilidade, um novo passo, uma nova instância. É, portanto, indicativo para todos aqueles que estamos aqui, podermos estar avaliando no meu nível de consciência aonde o amor se manifesta, em que possibilidades ele comparece, como é que ele se exterioriza, e ele está porneia quando nós olhamos o mundo e vemos apenas a nós mesmos. Mas a segunda pergunta de Jesus talvez quisesse alinhavar para Simão Pedro a possibilidade de um outro amor que estaria numa outra instância, o amor eros. O amor eros é o amor juvenil, é o amor que caracteriza a estação da natureza do verão, o vigor. O amor eros é aquele que entrevê o outro, mas eu primeiro, eu por segundo, eu por terceiro, e depois você. Ou seja, ele está um passo adiante do porneia. Ele consegue entrever o outro, mas o outro a serviço dele mesmo. O amor eros, portanto, é esse amor que ainda está investido egoicamente, de uma quantidade de egoísmo, mas não tanto quanto o estágio anterior. E assim, comparecendo no mundo, ele experimenta esse nível consciencial de evolução. Se ele apenas experimenta o grau evolutivo nessa instância, tudo bem. No entanto, se ele já é chamado para fazer uma outra movimentação, para subir para um outro degrau e não o faz, gera um desconforto, gera problema, gera, portanto, algo que se estabelece dentro do coração daquele que dispõe do amor eros, sinalizando de que não está bom, passou do momento.
O sapato já está aquém do tamanho do pé. É necessário ajustar uma nova conformação. O amor eros é esse amor, portanto, que consegue lobrigar a entrever o outro, mas como ele vê-se a si mesmo por primeiro, o outro sempre deve ficar a serviço dele. Ele considera que o outro existe, mas o outro tem que estar a serviço dele. Se ele namora-se, por exemplo, de alguém, ele gosta de apresentar este a outro alguém, que apresenta uma plástica corporal, por exemplo, incomparável, como se fosse uma musa, um deus grego, apresenta, para significar de que ele está enamorado de alguém muito importante. O outro está a serviço dele. É, portanto, quando nós nos relacionamos com alguém e queremos que o outro, numa certa medida, nos projete enquanto espelho de nós mesmos. É um amor narcísico, não tanto quanto o primeiro, porneia, mas ele é narcísico. Eu olho para você pensando em mim. São os pais, por exemplo, que sentem-se brilhar porque o filho brilha. Então, se o filho, por exemplo, se apresenta espetacularmente numa peça musical, os pais dizem, meu filho. Eles querem ser vistos. Eles não olham o filho pelo filho, eles olham o filho para dizer, eu também tenho valor. É um amor inseguro. É um amor naturalmente que está numa instância que precisa de apoio, de referendo, de validação, e ele busca essa validação em torno daqueles que estão ao seu lado. Ele fala do seu sobrenome, para que possa realçar o seu nome, porque o sobrenome da família é muito importante, é conhecido na cidade. Ele vai num carro, por exemplo, o último modelo, e sai do carro, põe a mão sobre o carro é a referência do quanto ele tem de valor. É, portanto, alguém que se apoia nas coisas e nas pessoas para poder validar-se. Ele precisa ser percebido, e a sua movimentação é uma movimentação naturalmente egoística. Se ele vai chegando no salão e tem uma cadeira vaga e alguém se aproxima, ainda que tenha mais idade e mereça estar numa situação de privilégio, ele corre, ultrapassa a pessoa por ser mais jovem, por exemplo, corporalmente, e senta na cadeira. Não importa se a pessoa traz alguma deficiência, traz alguma limitação física, ou é uma pessoa muito idosa que precisaria se acomodar, de preferência a ele. Ele é ele primeiro. E ele não faz isso por maldade, ele faz isso porque o egoísmo desborda. Naturalmente que num dado momento isso começa a incomodá-lo, mas até que não incomode, esse gesto comparece naturalmente e surge como um comportamento como se fosse normal, como se fosse natural. É o amor eros. Eu espero que vocês comecem a se identificar com um deles, para ver em que nível você se encontra. O amor eros, portanto, é esse amor que apenas se percebe, quer projeção. É esse amor que quando chega em casa tem 2 pedaços, por exemplo, de alimento, 2 frutos, 2 quindins, 2 negas malucas, ele escolhe naturalmente a maior para ele. E ele diz, eu cheguei primeiro. Ele sempre vê-se primeiro em relação aos outros. É lógico que se for um porneia, o porneia come os 2. Porque ele não consegue perceber que tem uma outra pessoa, que o irmão está para chegar, de que um é dele e naturalmente que o outro pertence a alguém. Ele não consegue dar-se conta disso. O amor eros é esse que na equipe de trabalho, no movimento espírita, protagoniza diferenciação. Ele quer ser visto como coordenador da equipe. Se ele coordena a equipe, ele quer que no fórum, por exemplo, da Assembleia Geral do Centro Espírita, a equipe dele ganhe referências. E ele discrimina todos os trabalhos, mas não para mostrar o trabalho, mas para poder ganhar o elogio. Ele vive a cata de um amor egóico. Ele quer se nutrir egoicamente e assim
Ele disputa dentro da equipe, disputa dentro da diretoria. Por quê? Porque se você não referendá-lo, ele se incomoda. Ele tem uma necessidade de se afirmar a partir dos outros, porque ele guarda naturalmente uma instância ainda precária do ponto de vista do amadurecimento. Esse é o amor eros, que estabelece relações sempre pensando em si. Uma sociedade, se você não tomar cuidado, e o seu parceiro de sociedade for um eros, cuidado, ele pode levar vantagem. Pode passar a perna em você, socialmente, economicamente. Se ele for atrapalhado eticamente, cuidado, mais cuidado ainda. Mas se ele for de uma parceria conjugal, por exemplo, ele também só olha o outro para se ver. E assim, desde a atividade sexual, na qual ele só se vê, não vê o outro, não se incomoda se o outro está bem. Se do ponto de vista da comunhão física sexual, isso também para o outro foi importante, ele não se incomoda. Ele se incomoda das gratificações pessoais. Ele está sempre atento numa conjugalidade, olhando para si. E todas as movimentações, ele está por primeiro. E a esposa ou o esposo vem depois, lá pelo terceiro, pelo quarto. E ele sente que está tudo bem, porque nas relações ele tem que estar em primeiro plano. Mas Jesus propôs uma terceira perspectiva de indagação, ainda que guardando o mesmo conteúdo, a Simão Pedro. A terceira dimensão do amor é o amor fíleo. O amor fíleo na dimensão grega é o amor que protagoniza a amizade, a comunhão, a cooperação, a junção, a parceria. Estamos juntos, numa linguagem coloquial. Os amigos que dizem, ou o casal que diz, choramos juntos e rimos juntos. Ou seja, eu estou junto com você e não abro. É uma relação de cumplicidade. É uma relação de reciprocidade. É uma relação de solidariedade. Numa equipe de trabalho, por exemplo, na casa espírita, é os pares que se colocam. É como se fosse Barnabé e Paulo, ombro a ombro. Na equipe de trabalho espírita, nós nos colocamos sempre para apoiar o outro, ou sermos apoiados pelo outro. Quem está em déficit, o outro complementa. Amanhã, se você tomba, o outro te dá a mão. E assim, se a relação são de duas pessoas filial, nós vamos encontrar essa dimensão de cumplicidade tão necessária e tão oportuna para que o mundo possa sair da condição em que ele vive para uma outra instância. Essa perspectiva de consciência, esse nível evolutivo de consciência caracteriza a pessoa que não só vê o outro, mas enxerga o outro como aquele que partilha do seu caminho. É o meu colega, é o meu companheiro, é o meu irmão. Portanto, eu vejo o outro com os mesmos direitos que eu tenho. Eu vejo o outro com as mesmas necessidades intrínsecas que eu possa ter. Eu vejo o outro num plano horizontal. Eu estou ao seu lado. Eu estou com você. É, portanto, diferente numa relação familiar, a manifestação desse amor, quando a mãe olha para o filho e vê que o filho precisa se emancipar, e ele precisa sair de Goiânia, ele precisa ir para Belém, fazer um intercâmbio no Açaí. E ela o deixa aí porque ela sabe que ele, no campo da nutrição, haverá de prospectar-se. Esse é o seu caminho. E ela não segura, porque se ela for eros, ela segura. Diz, meu filho, não é hora. Nunca é hora para um pai e uma mãe deixar o filho ir. Porque esse amor é um amor que aprisiona. É um amor que cerceia. É um amor que olha para as suas necessidades, não para a necessidade do filho. Do mesmo jeito o filho. Se o filho é eros, ele fica mamãezado. Ele fica bebezado.
Ele cresce, se forma, continua em casa, não ganha autonomia, não ganha independência, e ele fica lá, e ele fica achando que está tudo certo. E se os pais não conseguem compreender essa dinâmica, cedem para o filho nesse amor eros. Mas se o amor é fíleo, de partilha, a mãe dá ensejo que o filho se vá, o pai dá ensejo que o filho se vá. E o filho vai para Belém do Pará, naturalmente, que ser feliz. Porque ninguém é infeliz tomando açaí. Nem quem tem alergia. Aliás, eu nunca vi uma pessoa ter alergia ao açaí. Eu estou dizendo isso pela primeira vez. Porque se tiver karma, expiação, do mesmo jeito é bom. Não pode desfrutar do indesfrutável. O amor, portanto, nessa perspectiva fíleo, esse amor é o amor que amadureceu. Se o fruto é verde, quando se manifesta na primavera da evolução da consciência, agora, na instância fíleo, o fruto é sazonado. É a estação do outono, que se sucedeu o verão do amor eros. No outono as folhas caem, razoavelmente, começam o processo do seu amarelecimento, ficam em tonalidades 1000, mas o que caracteriza o outono são os frutos incomensuráveis, sazonados, saudáveis, disponíveis. Então, é nessa instância que a consciência, nesse nível evolutivo, ela produz muito. E nós estamos falando aqui do espírito, não estamos falando da faixa etária corporal, porque você pode ter um idoso porneia que não olha ninguém ainda, olha só a si. Todo mundo tem que circular em torno dele, atender os seus caprichos, e ele, a despeito de ser avô, ele continua porneia, uma porneiazinha. Ou eros, vê a necessidade dos outros, mas massacra, explora, prende, não liberta o outro. Mas você pode ter um jovem que seja fíleo, um jovem que olha o outro não depois de si, mas ao seu lado, que olha o outro como corpartícipe do processo evolutivo, que entrevê no processo relacional, com a sua manifestação de cumplicidade, de que eles são cúmplices solidários na dinâmica evolutiva. Aqui, no lance trazido pelo Igor Viana, nessa espetacular manifestação da vivência do amor, ele trouxe essa experiência aqui. A menina que diz, não, você pode dizer que fui eu. É uma manifestação daquele que vê o outro e cede e puxa para si a responsabilidade, não pelo valor da mentira, mas sim para uma omissão a fim de proteger a companheira que estava fragilizada. É uma criança, mas a manifestação desse espírito não foi porneia, tampouco Eros. Não, diz que foi você, não vai dizer que fui eu, diria logo Eros, se ela tivesse uma postura a ela, mas ela foi uma postura para cima, além de Eros. Não, se você errar, diga que fui eu. É uma posição que dificilmente nós fazemos porque nós estamos encalacrados no ego e as nossas manifestações, às vezes, elas não comparecem de forma a expressar uma maturidade. Eu vi meu paciente subir para uma sessão terapêutica e ele começou a lagrimar e eu achei que ele estava com alguma dificuldade naquele momento. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ele disse, não, é alegria. Eu digo, alegria? Que bom que as lágrimas são de alegria. Ele disse, eu estava agora aí no restaurante embaixo, na lanchonete, e eu arrotei sem querer. E as pessoas me olharam, e quando me olharam, o meu filho olhou e disse, eu fui mal. Veja a atitude igual da menina. E ele disse, ele assumiu para ele, e fui eu que arrotei. Aí ele começou a lagrimar mais ainda, e diz, é bonito a manifestação do amor que o meu filho tem por todos nós em família. Isso, a faixa etária de um jovem, mas o amor
que comparecia naquele jovem, protegendo o pai, como a menina protegendo a colega, está para além de Eros. A manifestação da solidariedade, ela é própria do amor maduro, que faz tanta falta no Brasil de agora. Olhar o outro como irmão, independente de classe, de gênero, de religião, de condição social, condição religiosa. Olhar o outro e partilhar com o outro, numa ação que possa ser cúmplice, solidária. O amor fíleo, portanto, esse amor do outono que se sucedeu o amor eros verão, que naturalmente sucedeu o amor primaveril porneia. Essas 3 indagações de Jesus assinalam essas 3 instâncias do nível evolutivo consciencial do Espírito encarnado, em qualquer idade. Mas há uma outra instância, é a instância que ficou oculta no diálogo de Jesus com Pedro, é a instância do perguntador, é a instância do Mestre. Há uma 4ª pergunta, portanto, que nós poderíamos nos fazer se nós amamos Jesus. É o amor ágape. O amor ágape é o amor que conseguiu vergar o ego. O amor ágape é o amor que transcende e que se sobrepõe às limitações humanas. O amor ágape é aquele que emerge, e quando ele se faz como estilo de vida, ele configura os heróis, os santos, os mártires. O amor ágape é aquele que vai ao sacrifício, que vai à compaixão sábia. É aquele que experimenta o devotamento profundo. É aquele, portanto, que faz um sistema de entrega. O amor ágape é a instância de consciência aonde o ego deixa de ser o senhor do palco da vida para ser o servo do Cristo interno que se nos habita. Da centelha que foi mencionada aqui na leitura inicial, antes da minha fala, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11º. Essa centelha que somos, no movimento de expansão pelo processo reencarnatório, quando essa dimensão crística, ela vai ganhando abundância, vai se generalizando, e ela vai superando limites, o ego começa a ceder, a tal ponto que na linguagem oriental disse, o ego morreu. É natural que o ego não morre. Ele fica como o escravo do eu sagrado, do eu superior. O humano fica a serviço do divino. Esse amor ágape, portanto, que configura na sua expressão máxima conhecida na Terra, na figura de Jesus, segundo os Espíritos, lá em O Livro dos Espíritos, configurando como nosso modelo e guia, como o espírito mais perfeito, e que Kardec, ajuizando numa nota que é tão bela quanto a própria pergunta e resposta, dizendo que é a síntese que a humanidade logra experimentar, alcançar na Terra. É o amor ágape. É o amor que se estabelece, portanto, numa manifestação a tal ponto grandiosa que o ego, como que, não existe. É como se fosse uma cúpula de abajur, meio escura, que quase não deixa a luz passar, porneia. E você vai clareando, ela fica eros. Clareia mais um pouco, a luz emerge, passa pelo filtro que ainda é entrevisto, é o amor fíleo. E depois, esta cúpula fica de tal modo limpa, que parece que ela não existe, ela fica translúcida. É o ego na manifestação da expressão da luz que vem de dentro do amor ágape. O amor ágape, portanto,
configura um nível de consciência do espírito que galgou uma experiência evolutiva de purificação, de desenvolvimento intelecto-moral e que se coloca no mundo uma certa medida de qualidade que o humano como que cede para o transhumano. É a estação do inverno. Não foi sem razão que Jung haveria de dizer que a metade da vida a gente caminha para o ego e a outra metade a gente caminha para o self, configurando na linguagem espírita o espírito imortal centelha que se nos habita, que somos, como os espíritos alinhavaram para Allan Kardec na questão 88 de O Livro dos Espíritos. Nós somos clarão, centelha, a nossa essência tem essa qualidade. E Jung chama de self. Eva Pierraco chama de eu superior. Essa manifestação do eu superior, ela comparece, portanto, na instância do inverno. É quando nós vivemos o humano e fazemos uma virada de esquina e começamos a fazer a imersão. Parece que uma parte da vida a gente fica muito para o ego, a gente vive muito para fora, para o mundo, para as coisas, para o sucesso. E depois a gente começa a avaliar de que é necessário ir para dentro. Já deixa de ser um movimento de quantidade para ser um movimento de qualidade. Já deixa de ser um processo de emersão para ser um processo de imersão. Já deixa de ser uma movimentação egóica do campo da personalidade, dos papéis sociais, para ser uma dimensão do sagrado, da transcendência, do divino que somos, refletindo a divindade que nos originou. É nessa instância, portanto, que emerge o amor ágape no inverno. O inverno é a estação onde você tem menos movimentação, aonde faz frio, comparece a neve, você se desloca menos e fica mais em casa. Essa estação é a estação das sementes, já não é mais a dos frutos. As sementes que se multiplicam em novas manifestações, reverberações, gerando novas árvores, novos frutos. A semente que morre, entre aspas, para aparecer como vida multiplicada. Um homem sábio, com movimentação pequena, porque a idade limitou a vitalidade, consegue produzir muito mais do que quando ele estava como adulto, numa movimentação de vigor, mas aonde ele apresentava um nível de consciência fíleo. Como sábio, se ele alcançou essa instância ágape, ele fica como Chico Xavier ficou. Ali quase não se movimentava. Para se movimentar, nos últimos instâncias, era apoiado por duas pessoas, o corpo. Mas a alma sustentava-nos a todos que lhe admiramos e que nos aproximamos para perceber a sua obra psicográfica. Era o que ensejava nessa movimentação sagrada, ele mesmo tendo limites para poder manifestar-se, e naquele gesto simplório de beijar as mãos, e mesmo quando questionado sobre isso, por que beijava? Porque de tanto beijar e tanta gente, feriu os lábios. Ele haver de dizer, eu beijo as mãos, diante da indagação, por que tu beijas as mãos? Provavelmente quem fez isso, fez na posição de um amor fíleo, solidário a ele, o sofrimento dos lábios, ao cansaço da fila. E a resposta de Chico é uma resposta ágape. Eu beijo as mãos, porque não posso me agachar para beijar os pés. Os pés das pessoas que chegavam para pedir auxílio. Os pés das pessoas que estavam, aparentemente, saudáveis, que se movimentavam, que eram jovens, adultos, crianças. Ele queria se agachar para reverenciar. É o sábio, é o professor, que vê o aluno com as suas limitações, mas consegue entrever o divino dentro dele. Como disse outro dia o espírito na nossa reunião mediúnica, em função de uma vibração que fazíamos numa pesquisa, para um esquizofrênico resistente ao tratamento médico.
Ele diz: aquilo que vocês veem um monstro, nós olhamos um filho de Deus que começou a fazer o caminho de volta para a lucidez. Enquanto que a esquizofrenia é muitas vezes olhada depreciativamente, numa perspectiva de uma ciência que só olha o corpo, os espíritos, numa percepção ágape, ensejam olhar numa esquizofrenia grave, resistente ao tratamento médico, à volta de um espírito que se perdeu nos desvãos da vida, nos becos, e está começando a fazer o caminho de volta, valendo-se de uma psicoterapia de extraordinária potência, valor, que desarranja a mente, que se chama esquizofrenia. Esgarçante, a pessoa quase que sem poder fazer movimentos, sendo atendida por todos, dada a sua precariedade de não poder sequer atender às suas necessidades diárias. Mas o espírito, olhando, não vê o esquizofrênico, vê o Filho de Deus que está retornando. O ágape, portanto, é o professor que entrevê no aluno, que experiencia ainda o analfabetismo, para ver nele o escritor, ou o médico que, dotado de uma visão ágape, trata o paciente do espectro autista na sua dimensão mais desagregante e entrever nele a genialidade encarcerada, trazendo a tratamento para algumas áreas para aquele espírito que se encontra muito limitado em função de uma síndrome que o acometeu de uma forma muito estreitante, limitante, perturbadora. O olhar ágape nos enseja a olhar as coisas de um lugar diferente. E a pergunta agora é: que você é? Porneia? Eros? Fíleo ou ágape? Eu não vou pedir para você levantar a mão. Corremos o risco de sofrer algum constrangimento da pessoa que está ao nosso lado. Mas eu quero dar uma boa notícia. Se essa primeira pergunta não suscitou uma resposta que te agrade, nós somos um mosaico. É verdade que o nosso estilo pode ser predominante em um ou outro, mas nós não somos só uma dimensão do amor, porque o sentido existencial do amor, ele logra um processo de superação sempre para frente. Ninguém é só porneia, e ninguém é só eros, nem tampouco só fíleo. Nós poderíamos adivinhar de que somos esse conjunto, formando os vários matizes como um arco-íris. E fiquem pasmados, você também tem ágape dentro de você. É incrível essa notícia maravilhosa que eu estou dando para você. Está tirando você de uma culpa irremediável. Mas você tem ágape dentro de você. E não sou eu quem diz, é o Evangelho lá quando diz que dentro de um ser, por mais abjeto, vil, criminoso que seja, ele vota a um ente, a um ser qualquer, a um objeto que seja, viva e ardente, afeição, atenção, cuidado, à prova de tudo que venha depreciar. Ou seja, mesmo a pessoa que seja a mais desqualificada possível que você possa considerar, um psicopata, ele tem uma dimensão ágape dentro dele. Ele mata todo mundo, mas não mata a mãe, por exemplo. Que ninguém sabe por quê. Ou então ele mata a mãe, mas não mata um filho. Ou não mata um amigo. Aí, mas por que ele não matou o amigo, matou a mãe? É porque ele tem, na relação com aquele amigo, uma dimensão de acesso diferente da outra desorganização psiquiátrica que ele tem. Todos temos manifestações ágapes, lampejos que sejam nos processos mais limitantes e desequilibrantes. Eu vi outro dia em Belém,
Uma companheira queria fazer a travessia de uma rua movimentada, mas tinha torcido o tornozelo. E ela estava com dificuldade, com uma muleta, de fazer o trespasse para a outra margem. Então ela fez 2 movimentações, o sinal fechou e abriu 2 vezes, e ninguém se dispôs a lhe ajudar, ainda que a rua seja muito movimentada naquele lugar. Aí de repente, quando ela vê, apareceu um mendigo e disse: você quer ajuda? Ela disse: quero. Ele tomou-a no braço, esperou o sinal fechar para os automóveis e a levou de um extremo ao outro. Depois voltou para o seu cantinho. Era um mendigo, numa atitude ágape. Ele saiu da sua desorganização, do seu beco, do seu cantinho escuro, entreviu aquela mulher que tentava atravessar uma rua, que não era uma pessoa idosa, mas estava limitada, e viu os civilizados, os saudáveis, os normais, completamente eros ou porneia, atravessarem a rua e deixarem aquela senhora ali. E ele saiu do lugar onde ele estava, numa manifestação de amor ágape, e foi ao encontro dela, mesmo correndo o risco de ser repudiado, de ser rechaçado, porque ele era um mendigo. Ninguém aceita ajuda de mendigo. E ela, que é uma jornalista, aceitou, e depois compartilhava essa experiência com emoção. Como é que pode tanta gente, ninguém se dispôs em um mendigo? Há um ágape que se nos habita, porque tem uma centelha colocada pelo Criador em todos os seus filhos, não há exclusão. Então uma mãe que se levanta, limitada, tem pessoas assim que são às vezes muito atrapalhadas, né? Aí quando está com o filho, ela levanta à noite, não faz uma reclamação, não faz uma queixa, levanta 3 vezes à noite para dar mama para o filho, fazer a mamadeira, levar o filho para um atendimento médico, e você não vê uma queixa. Isso é uma atitude ágape, é uma atitude que brota e que é diferente do padrão comportamental diário daquela pessoa. A postura ágape, portanto, ela está presente aqui e acolá nas nossas manifestações, ainda que sejam esporádicas, ainda que sejam lampejos, mas é a manifestação de que você é luz e está num processo de expansão, dando sentido para um amor que tem um sentido cósmico, universal, que te prospecta para um outro lugar que é maior daquele aonde tu estás. É verdade que tu não podes negar que há dimensões dentro de você que é exatamente porneia. Às vezes a gente vê pessoas assim com uma certa qualidade, pessoas bem arrumadas, bem maduras, mas elas têm um lado porneia. Por exemplo, quando chega perto do almoço, não espere delicadeza, não espere diálogo, não espere ajuda. A pessoa, ela fica insuportável quando está com fome. Conhecem pessoas assim? Lá em Belém tem muitas pessoas assim, com fome. Eu não estou falando de faminto, eu estou falando de pessoa estruturada, classe social bem posta, mas não deixa a pessoa com fome, porque ela vira bicho, às vezes fica agressiva, às vezes fica deprimida, porque ela só vê a si mesma, ela quer o prato, enquanto você, ainda que não ofereça uma banana para ela, ela não sai do lugar, não muda o humor. Há outras que é o sono, a pessoa começa a ficar com sono, aí ela altera o comportamento, você pensa até que ela está num transe mediúnico. Se aproxime mais, meu irmão, tome um aparelho. Não é, é a dimensão porneia daquela pessoa que comparece quando ela está com sono. Quando ela está com sono, não se aproxime dela, não trate de nenhum assunto conflituoso, porque não vai dar certo. Deixa o bichinho dormir, que é Morfeu, ainda que não foi suficientemente doutrinado, e ele precisa dormir, deixar Morfeu ir embora, depois ele volta para o normal. A pessoa que diz assim, não, agora sim, agora eu voltei para o meu normal, depois comeu uma tibarra de açaí, porque estava com fome. Outro dia uma pessoa disse, nós estávamos no jantar, não foi açaí, nós acabamos assim, agora sim, agora sou eu. Não,
ela era ela, incluso antes de comer. Aquela dimensão pornéia comparece no comportamento dela. Isso não tem nada de mais, é apenas um convite que o Espírito Santo Agostinho nos faz, do autoconhecimento, evocando a tradição pré-socrática. Autoconhecer-se para saber onde é que estão os meus nichos de porneia, onde é que estão os meus nichos eros, onde é que estão os meus nichos fileu, aguardando mudar de nível, aonde eu possa, em reconhecendo, começar a tratar aquele lugar. Na equipe espírita, no trabalho espírita, quantas pessoas nós encontramos que querem apenas fazer o seu trabalho e não querem saber de ninguém, são porneias. Há outras que fazem para se valorizarem, para serem elogiadas, e há outras que partilham comuns, e há outras que têm uma visão ágape. Elas não têm centro espírita, elas observam o grande movimento espírita. Ela não se detém no galho que está quebrado do problema da casa espírita. Ela se detém no problema da floresta. Ela tem o olhar da unificação. Ela é ágape. Ela não está aprisionada numa casa, que é a minha casa, o meu centro espírita. Quando nós estamos no meu centro espírita, nós podemos estar numa postura filha ou eros. Mas se nós desconhecemos os limites de uma instituição, para receber a nossa participação, a nossa ajuda, nós temos uma visão ágape, que se extrapola, que não colide com as outras religiosidades, que não colide com a crença dos materialistas, que são crentes também no materialismo, não colide, dialoga, partilha, conversa, expressa-se, doa-se, numa manifestação ágape, que chama a atenção. O espírita, portanto, cuja causa é maior que a casa, cuja doutrina, ela é reverenciada onde ela se manifestar, e aonde ele estiver, ele é fiel a Jesus, sendo fiel à doutrina, e não fiel a uma casa que às vezes apresenta muitas limitações, mas ele não se exclui de dar a contribuição naquela casa, naquela equipe de trabalho, com aquele companheiro que às vezes é atrapalhado. Não sei se tem aqui em Goiânia aquele trabalhador difícil, que Jesus colocou no teu caminho para ele ser o teu professor da paciência, e você ainda não conseguiu perceber, não descobriu que ele é o professor da paciência. Ele exige muita paciência de você, mas você estribucha e dá de frente com ele, colide, fica rezando a Jesus para que Jesus possa levá-lo. Não, Jesus, eu não estou te pedindo a desencarnação, eu só estou te pedindo que ele vá ser protestante, que ele vá ser católico. Não estamos pedindo. Outro dia eu vi uma situação dessa ordem. O companheiro se separou da esposa, que estava muito limitada, e ele estava vivendo uma angústia, e a benfeitora dele se aproximou dele e disse: eu estou notando que você tem tido muita dificuldade. Eu estou tendo muita dificuldade. Ele disse: pois é, você separou e foi muito doloroso, muito difícil. Ela disse: mas eu estou fazendo tudo que devo fazer. Ela disse: você acha? Acho. Eu oro todos os dias. Aí o benfeitor disse assim: você ora, mas ora por você. Como assim? Não, você ora para não perturbar você, você ora para não atrapalhar você, você ora para deixar você em paz, que você já deu a pensão que tinha que dar, já deu os beijos que tinha que dar. Você ora assim, você ora por você. Posso lhe fazer uma sugestão? Ore por ela. Se você se comprometer comigo de orar por ela 6 meses, depois a gente conversa. Ele disse: eu aceito. Admitiu, foi razoável a fala do Espírito, ele orava só por ele. 6 meses depois estava mais ou menos a mesma coisa. Está vendo? Não mudou nada. O Espírito apareceu e disse: pois é, mas você não está orando por ela. Mas como assim? Você ora por ela para ela deixar você livre, você não está orando para ela ser feliz, você nunca orou para ela ser feliz. Você ora para que ela melhore, para deixar você em paz. Você só mudou o foco ao invés de estar orando por você. Agora você ora por ela para deixar você em paz. Você já orou para ela que ela arrume alguém que a encante, que possa estabelecer uma relação saudável? Ele disse: não.
Você já orou para que ela encontre uma fé que lhe ilumine a alma? Não. Você já orou para que ela se sinta bem quando ela se relacionar com seus amigos, com os seus filhos, e possa cada vez mais ter a oportunidade de desenvolver a paciência para que ela possa ser melhor? Não. Você já orou para ela ser feliz? Não. Vejam com a sutileza. Ela disse: passou 6 meses e você continuou orando por você, pensando nela. Continuou orando por você. Vejam que delicadeza. Até na oração, a gente pode ser porneia, a gente ora pela gente, mas não quer nem saber do vizinho, nem do pai, nem da mãe, nem do irmão que a gente odeia, só quer saber da gente. Ou Eros, a gente ora só pela nossa família, ou ora só pelo pessoal que vibra no meu partido político, se você tem partido, ou da minha religião. Esse é o Eros. O orar Phileo, você já é um orar onde você pede o bem-estar para que todos possam avançar, para que todos possam se confraternizar, possam melhorar. Mas o orar ágape, você extrapola os limites e se coloca à disposição na entrega. Ora por todos e diz: Pai, usa-me para que eu possa ajudar aqueles que são os mais necessitados, os mais deficientes, os mais frágeis, os mais oprimidos, os mais abaixo. É um olhar e um orar ágape, de alguém que vislumbra a floresta, de alguém que faz o sistema de entrega, de alguém que vai para a cruz com os braços abertos e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. É um ato de supremo amor. E como se ninguém pudesse talvez avaliar a extensão e pudesse supor que era um delírio de alguém que estava morrendo, de um moribundo, ele volta 3 dias depois, muito antes de 3 dias, para continuar amando, numa fidelidade ao divino, caracterizando esse amor ágape. E não ofendeu a mãe de ninguém, não xingou ninguém, não xingou os desertores, os traidores, os negadores, nada. Veio com seus lábios bordados de luz e com seu coração encharcado de compaixão para os mesmos que estavam desesperançados, caídos, tristes. Essa é a figura ágape, que na oração e na ação transcende. Então a perspectiva que o Espiritismo nos enseja a avaliar no sentido da dinâmica existencial do amor é avaliarmos-nos sem juízo de culpabilidade, sem julgamento despótico e selvagem. Como é que nós estamos? Que estilo de personalidade o amor em nós comparece? Aonde estão os pedaços dos outros campos de manifestação? Em que área eu posso deixar já de ser porneia? Já está doendo, está desconfortável ser porneia. Em que outras áreas essa manifestação Eros precisa ceder para uma postura Phileo? E aonde eu preciso ousar mais um pouco e experimentar o desapego e sair do Phileo para a entrega, para o ágape, para a doação plena, para a manifestação de um amor que vai até a dimensão do inimigo, que é uma coisa inimaginável. 2000 anos depois a gente amar um inimigo. É uma coisa inimaginável ainda. Você encontrar um inimigo e cumprimentá-lo. Ser capaz de orar por ele, não por você na relação com ele, por ele. Ser capaz de poder olhá-lo como um irmão que lesou você por escolha, e que você se deixou lesar por ele, e de que se lesou você mesmo que você não tenha deixado, porque estava dentro da lei de causalidade. Tinha um para quê essa ocorrência. Foi um filho que te passou para trás, numa suprema ingratidão. Depois de você ter lhe dado o corpo, a vida, os patrimônios, ele passou você para trás e levou você à eutanásia, ou a um asilamento impróprio, injusto, do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista ágape, você ajustou as contas. Como vi outro dia um amigo espírita me dizer: Alberto, é incrível.
esse processo que me alcançou nesses tempos. Eu perdi a esposa, perdi a família, perdi meus netos, a convivência estreita, e perdi até a casa. Fiquei sem nada. Aí eu chego na reunião mediúnica, onde ninguém sabe de nada, aí vem um espírito dizer: como tu foste ser capaz de fazer isso comigo? Eu disse: como? Eu era o teu melhor amigo, eu te amava. Aliás, eu ainda me sinto confuso, porque parece que eu ainda te amo, e tu fostes capaz de me passar para trás. Tu me levastes a mulher, os meus filhos, falsificaste a minha assinatura, que eu olhei e tinha dúvida se era eu que tinha assinado aquilo, de tão bem falsificada que ela estava. Num documento sórdido, para levar minhas coisas. E como se não fosse suficiente tu levar a minha esposa, minhas coisas e os meus filhos, assinando como se fosse eu, tu vieste depois e me dissestes: tu vistes o que eu fiz contigo? E esse amigo me dizia: suprema manifestação de misericórdia divina maior do que essa em relação a mim, dizia-me esse amigo emocionado. Essa pérola que os benfeitores espirituais me deram na reunião mediúnica, me retirando de uma posição de injustiça que eu estava me colocando, me retirando de uma posição de coitadinho, de vitimização. O companheiro que fez o transe não me conhecia, não sabia do meu drama, não estava acompanhando, e veio esse espírito e me disse, e eu senti, porque foi eu quem dialogou com ele, o amigo me disse. E nessa conversa com ele, eu não tinha o que dizer, porque tudo que ele me dizia eu senti que era verdade. E eu estava vivendo exatamente o contraponto hoje. E no final, ele me disse assim: eu tenho acompanhado o teu sofrimento, mas está sendo muito difícil para mim te perdoar, porque tudo que tu fizestes contra mim foi de caso pensado. E ele me dizia assim, e eu não sabia o que dizer, porque tudo que aquele espírito dizia era, e eu estava vencido. E ele então me disse assim: eles estão me dizendo aqui que nós vamos conversar hoje à noite, vamos continuar a nossa conversa hoje à noite. Esse amigo concluiu me dizendo: não haveria nenhum outro benfeitor que me pudesse me consolar, tanto quanto a mensagem deste amigo que eu traí. Entrou com uma luva na minha mão. Eu saí daquela posição de amor traído, de amor negado, de perda, que me conduzia a uma condição de inércia, de imobilização e de revolta surda, para dizer: eu estou recebendo de volta o que eu plantei, e eu estou tendo a chance de olhar o porquê, para analisar o para que isso aconteceu comigo. Não que isso, naturalmente, possa justificar o comportamento e as escolhas infelizes daqueles que assim se comportam. Falo das injustiças no aqui e no agora, mas eu quero mencionar a justiça divina, que não falha, meus irmãos. O amor, quando sabe do seu sentido existencial, ele sabe que a justiça se compadece da misericórdia, de que não há justiça sem misericórdia, mas não há misericórdia sem justiça. E o amor, ele se equilibra nessas duas manifestações, absolutamente numa posição divina, numa posição única, distinta, e que nos enseja entender de que tudo que se nos acontece, não resultado das nossas escolhas, e que venham numa direção oposta às nossas esperanças, desejos, propósitos, aspirações, vem porque vem daquilo que você plantou. E vem não para colapsar o teu amor, vem para que o teu amor saia de uma posição egóica na direção de uma posição
crística, de que você saia desse lugar, que é um lugar meramente humano, para usar o transhumano, porque o espírito é mais que o humano, é mais que uma pessoa. Quando Freud faz a sua análise e configura o objeto através do qual eu entro em conflito no exercício da minha sexualidade, e vem Viktor Frankl, e coloca uma pessoa ao invés do objeto, nós, espiriticamente, substituímos a pessoa e colocamos o espírito, que é maior que uma pessoa, que ultrapassa uma pessoa sem negá-la. Então, o amor ao inimigo é uma dimensão do amor que comparece agapemente como Jesus o fez ao seu tempo. E vem e se coloca numa posição de coerência entre amor ladeado pela justiça e pela misericórdia, para que não pudéssemos de modo algum ficar encarcerados numa análise racional pequena de alguém que só tem corpo, que só vive uma vida. E para entendermos que alguns espíritos estão tão além ágape, que sofrem como Jesus sofreu, sem ter karma, porque vêm por amor, como uma mãe que se sacrifica pela outra pessoa, um filho, um ente amado, simplesmente porque ama, às vezes perdendo a vida, e não tem karma. É o amor na sua manifestação de sacrifício. Então, meus irmãos, meus amigos, companheiros de caminhada, hoje antes de vir para cá eu postei uma fala do Chico. O amor não prende, liberta. Postei no Instagram, vocês podem depois consultar. O amor não prende, liberta, e ele discorre sobre o exercício do propósito do amor. Consultem lá. Nós, que somos os caminhantes dessa encarnação, somos honrados pela doutrina espírita e correspondentemente responsabilizados, incitados, concitados para fazer escolhas mais ricas, e sem nenhuma culpabilidade, sem nenhum julgamento limitante, sem nenhuma postura primitiva, olharmos para nós mesmos e começar a mexer nesse terreno, transformando porneia em eros, eros em filho e filho em ágape, porque essa é a nossa predestinação existencial, nas múltiplas encarnações que experimentamos, não querendo ser alguém que você conhece, mas querendo ser você mesmo, acima de você mesmo, a cada passo, a cada dia, a cada momento, porque todos nós temos uma predestinação à luz. Não é sem razão que os animais contemplam o sol, de que as borboletas, as abelhas, circulam em torno de um sol que é uma flor que se abre para elas. Não é à toa que os pirilampos ficam em torno das luminárias. Não é à toa que os pássaros são regidos por um chip que os levam sempre para a vida da sobrevivência e da perpetuação da espécie. Nós somos chamados ao exercício de um amor que transcende limitações todos os dias na natureza como um todo, e nós não podemos desconsiderar de que no reino hominal nós continuamos a nossa marcha na direção de outras expressões igualmente grandiosas. Porque do mesmo jeito que o paquiderme, o elefante, saiu das praias do Sri Lanka, quando o terremoto se assinalou dentro das placas tectônicas no fundo do mar, gerando um maremoto, às 6 horas da margem, nós deveríamos entrever que os nativos cederam aos elefantes, que todos foram para os lugares altos e saíram da margem aonde conduziam os turistas. Os nativos sobreviveram porque seguiram os elefantes foram para os lugares mais altos porque estavam conectados com a divindade.
com a natureza que lhes colocou esse senso de percepção. E antes que as ondas gigantes chegassem à beira do Sri Lanka, eles todos tinham ido para lugares mais altos, como se tivesse uma inteligência humana, o instinto. Nós outros temos dentro de nós mesmos esse mesmo chip, que está já numa outra expressão, coexistindo com o livre-arbítrio, com as suas consequências inevitáveis. Todos caminhamos para a divindade. Quando nos distanciamos dela, é porque perdemos a conexão com esse eis divino e precisamos nos reconectar. E é isso que Rabindranath Tagore propõe no exercício do amor enquanto sentido. Todos buscamos Deus e o encontramos quando encontramos o outro, nos encontrando. É um encontro tríplice. Por isso ele fala do peregrino, da marcha do peregrino buscando a divindade, que é a marcha que a humanidade faz para fora e não para dentro, para as coisas e não para as pessoas. Esquecem de que é no encontro que se encontra o divino. E é aí que eu supero a porneia e vou escalando Eros, Phileo, para desfrutar da gratificação máxima, que é o ágape, na atitude de suprema unção com o Criador. Procurei-te, desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando as minhas esperanças em vãos movimentos para te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e caí vencido. Defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós 3, o próximo a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda a musicalidade que embala a natureza faz-se partitura, para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonias. Obrigado. Agora, chegamos ao clímax dessa reflexão. Amar verdadeiramente é ascender. Não se trata de rejeitar o amor que foi até aqui, mas de ampliá-lo, purificá-lo, transfigurá-lo. O amor ágape não exige que o outro seja perfeito. Ele nos lembra que o amor que cura traz compaixão, entrega, misericórdia e justiça. Você está convidado. Não para permanecer onde está, mas para amar com mais amplitude, mais clareza, mais coragem. Se essa mensagem despertou algo em você, deixe que ela floresça em suas escolhas diárias. Compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir isso agora, talvez o impulso que falta para alguém decidir amar mais consciente. Se inscreva, ative o sininho e acompanhe mais reflexões transformadoras como essa, que o amor em sua expressão mais plena nos guie, hoje e sempre.